Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós estamos aqui para estudar mais um pouquinho, para aprender algumas coisas novas que não foram ditas ainda. Então, olha só, nós vamos recordar algumas. Na última aula, nós falamos que na natureza é muito mais fácil você encontrar misturas que substâncias puras. Então, por esse motivo, o homem teve que desenvolver mecanismos, desenvolver métodos para conseguir pegar uma mistura e dela obter as substâncias puras que ele precisava. Então, na semana 2, nós estudamos especificamente o método da destilação. Destilação simples e destilação fracionada. Vimos que as misturas mais difíceis de serem separadas são as misturas homogêneas, que são aquelas onde o soluto está totalmente dissolvido no solvente. E um dos métodos indicados para separar essa mistura homogênea é a destilação. Vimos também os contra, né? Os prós e os contras. Vimos os contras, que é um método caro, é um método que exige treinamento, né? Exige tempo. Mas nós temos muitos outros métodos que a gente também pode aplicar nessa separação. Então, hoje, na semana 3, as atividades da semana 3 são relacionadas a esses outros métodos. Então, vamos começar falando de uma mistura de dois sólidos. Sólido com sólido. Imagine, por exemplo, dois sólidos diferentes, tipo arroz e feijão cru. Arroz e feijão cru, ou feijão com impureza, que é o que a sua mãe faz aí na sua casa. Quando ela vai cozinhar o feijão, ela pega o feijão no saquinho, entorna num recipiente, e o que ela faz? Ela cata. Então, esse método existe. Esse método chama-se catação. Que é quando você tem lá arroz e feijão cru, também você consegue catar. Eles têm dimensões diferentes e têm aparência diferente. Então, você consegue diferenciar um sólido do outro. Certo? A gente tem ainda, quando você torra amendoim, por exemplo. Você torrou amendoim com casca. Aí você vai lá e faz isso no amendoim, a casquinha fica separada. Você tem o amendoim e as cascas. Como que a gente faz para separar o amendoim da casca? Sopra, não é? Esse método chama-se ventilação. Então, é um método onde você vai utilizar uma corrente de ar para separar o sólido que é mais leve do mais pesado, certo? Existe um outro método, gente, chamado levigação. A levigação é quando você usa uma corrente de água. Vou te dar um exemplo. Você tem lá uma alface que você tirou lá da horta. O alface, ele tá todo sujinho de areia, de terra, né? Você vai lá e abre a sua torneira, pouquinho caindo um fiozinho d'água e coloca o alface debaixo. Para quê? Para que aquela água leve a sujeira. Claro que lá a gente vai fazer uma pressãozinha na mão também, para a mão poder ir ajudando. Mas se você não quiser, a água consegue levar a sujeira? Consegue. A levigação é quando você usa uma corrente de água. Quando o garimpeiro, por exemplo, ele está garimpando no rio, ele usa dois métodos ao mesmo tempo. Ele pega uma peneira, vai lá no fundo do rio, pega a areia do fundo do rio e faz assim com a peneira para que o rio que vem nessa direção leve aquela corrente de água, leve o que for mais leve e que o mais pesado, que é o que interessa para ele, que é o ouro, fique na peneira. Então, ele usa a peneiração e ele usa também a levigação. Ele está usando dois métodos ao mesmo tempo. Ok? Tem um outro método, gente, chamado flotação. Ou líquido de densidade intermediária. Como que é isso? Se você tiver, por exemplo, pedra e isopor. Isopor bem pequenininho, pedra bem pequenininha. O que você faz? Coloca água. Quando você coloca água, o que acontece? O isopor boia, a pedra vai para o fundo. Então, você colocou um líquido de densidade intermediária,
que ficou no meio dos dois. Esse líquido foi usado para separar um do outro. Ou tem um outro caso, por exemplo, você derramou sal no meio da areia, misturou sal e areia. Você também pode adicionar água. Só que nesse caso, um não vai para cima, o outro vai para baixo, não. Quando você colocar água, a água vai dissolver quem? O sal. Mas não vai dissolver a areia vai para o fundo. Esse método chama-se dissolução fracionada, onde você está dissolvendo apenas uma fração, uma parte da sua mistura está dissolvendo na água, enquanto a outra está indo para o fundo. Esse método sozinho, ele não é capaz de separar a mistura, mas ele dá início ao processo. Então, por exemplo, se você tiver o sal e a areia, aí você vai lá e adiciona a água, beleza. A areia ficou no fundo e a água salgada ficou por cima. Como que você pode resolver isso? Agora você tem um líquido junto com um sólido. Você pode usar um método chamado decantação. O que a decantação faz? Você deixa em repouso a sua mistura, o mais denso vai para o fundo e o menos denso fica por cima. Depois você vai virar o copo com cuidado. Você vai virar o copo com cuidado e vai tirar apenas a água salgada. E depois, o que eu faço com a água salgada para eu obter só o sal? Deixa evaporar. Ou eu levo para o fogo, que vai evaporar mais rápido, ou eu deixo no ambiente, que a água vai evaporar toda e vai sobrar quem no fundo? O sal. Então, aí eu já usei 3 métodos. Olha, primeiro eu fiz a dissolução fracionada, quando eu coloquei a água. Depois eu fiz a decantação. Depois eu fiz a evaporação. Mas aí eu vou conseguir. De um lado vai ficar areia, do outro lado vai ficar o sal. Tá? Além disso, eu tenho outros métodos que eu posso usar. Eu posso usar, por exemplo, a separação magnética. Só que a separação magnética eu só posso usar se um dos componentes da minha mistura for constituído de ferro, porque é aquele que a gente usa o ímã para poder ser o ímã sugar aquele, atrair aquele que tem o ferro e vai separar ele do outro, tá? Se eu tiver uma mistura de sólido com líquido, a gente já falou aqui da decantação. Eu posso ter ainda a filtração, que é aquele método que você usa lá no café, não é? A filtração, você vai usar um papel de filtro ou um coador, onde o sólido vai ficar retido e o líquido vai passar. E você pode usar também, gente, além da decantação, existe um outro método chamado centrifugação, que é quando você usa uma centrífuga. A centrífuga é um equipamento parecido com a centrífuga que tem na máquina de lavar. As máquinas de lavar grandes, vocês sabem que depois que ela lava a roupa, ela centrifuga. Então, ela roda muito rápido, só que o objetivo da centrífuga ali é o quê? Retirar toda a água da roupa, secar a roupa o máximo que puder. A centrífuga aqui do laboratório é diferente. A intenção dela é o quê? Você vai colocar todos os tubos de ensaio com as amostras e ela vai rodar. Ela vai fazer 1.000, 2.000 rotações por minuto, muito rápido. E essa força centrífuga, ela vai puxar, ó, é como se fosse assim, ó, você tem um prato cheio de buraquinhos, onde os tubos de ensaio são acoplados. A força centrífuga, o nome já diz, olha, é uma força que foge do centro. Então, ela vem do centro para fora. Quando você tira os tubos de ensaio, depois roda lá 1 minuto, 2 minutos. Quando você tira, o sólido todinho está no fundo e o líquido ficou por cima. Então, é isso que acontece nos laboratórios, quando a gente tira sangue. Quando a moça tira sangue, você vê o seu sangue homogêneo. Aí ela coloca ele num tubo de ensaio, ele roda lá muito rápido na centrífuga. Quando ela tira, a parte sólida do sangue está toda embaixo, a parte líquida, que é o plasma, fica por cima. Tá?
Só que a centrifugação é um método utilizado para acelerar a decantação. Então, se eu deixar meu sangue parado lá, ele vai descer a parte sólida? Vai, mas vai demorar muito. Então, a centrífuga torna o processo mais rápido. A gente tem aqui ainda a destilação, que a gente já falou na aula passada. Vocês viram o aparelho de destilação. Pode ser destilação simples ou a fracionada. Esses métodos, eles também podem ser utilizados para separar misturas de líquido com líquido. Eu não posso usar, por exemplo, eu posso filtrar uma mistura de líquido com líquido? A filtração serve? Não. Filtração não serve, porque não vai ficar nada retido no coador. Mas eu posso usar decantação. Quando eu tenho, por exemplo, óleo e água, o óleo vai ficar em cima, a água vai ficar embaixo, densidades diferentes. Posso usar a centrifugação. Posso usar a destilação. Esses são os principais métodos. Tem ainda a evaporação, tem a cristalização, que eu posso usar aqui também, ó. Cristalização fracionada. Se eu tiver, por exemplo, uma mistura de água e álcool, eu quero separá-los. Eu coloco no congelador. Quem que vai virar sólido primeiro? A água. Então, a água vai virar sólida, eu vou conseguir tirar os cubinhos de água, vou separar do álcool. Então, eu cristalizei uma das fases. Então, ela é a cristalização fracionada. Tá? Existem muitos outros métodos. Aqui eu citei para vocês os mais importantes. A partir deles, vocês vão tentar separar as misturas que vão ser propostas. Lembram que essas misturas, elas têm fases e componentes. Então, o segredo é você imaginar. Ah, eu misturei água, sal, açúcar, pedra e óleo. Então, peraí. Água, sal, dissolve, dissolve. Açúcar, dissolve, dissolve. Então, eu tenho água com sal e açúcar. Óleo, o óleo vai boiar por cima. Pedra, tá no fundo. Então, imagina na sua cabeça, quantas fases tem? 3. Quantos componentes? Ó, água, sal, açúcar, pedra e óleo. 5 componentes. 3 fases. Por aí você vai tentar encontrar qual é o método mais adequado para separar essa mistura. Tá? A partir desses conhecimentos, vocês vão dar início às atividades da semana 3. E qualquer dúvida, me procurem, por favor. Tá? Um beijo grande para vocês. Muitas saudades.